aqui nos estúdios da CDN, Dr. Gilmor Farenzena, que é médico pediatra e um dos diretores da Causo Mais, para a gente falar, doutor, justamente desse assunto. Saúde dos pequenos nessa volta às aulas. Primeiro, boa tarde. Prazer receber o senhor. Como é que tá, amigo? Tudo bem? Boa tarde, o prazer é meu. Muito satisfeito de estar aqui contigo. Que bacana. Conta pra gente. Primeiro, falar um pouquinho da nossa Causo Mais, que tem esse trabalho fundamental, eu diria também, com os pequenos, né, na área da pediatria. Conta pra gente como é que tá esse trabalho, como é que é o atendimento diferencial da nossa Causo Mais, inclusive com o espaço Causo Mais Kids. A Causo Mais é uma empresa inicialmente que iniciou aqui em Santa Maria e hoje ela tá em mais ou menos 23 municípios da região, 24 municípios da região, contando Santa Maria. Na verdade é um cartão de saúde que ela se destina a oferecer serviços, intermediar serviços de saúde relacionados à saúde de adulto, à saúde infantil. Nós trabalhamos fundamentalmente com qualidade nos serviços e procuramos ter todas as ferramentas administrativas para que a gente tenha a capacidade de entregar um serviço a baixo custo. Então a Causo Mais, a nossa Causo Mais Santa Maria e a Causo Santa Maria, além dos serviços de atendimento ambulatorial, nós temos um sistema de plantão 24 horas para atendimentos adultos e plantões noturnos e finais de semana para atendimentos pediátricos. Nós também temos um centro de diagnóstico aqui na João Luiz Possobon, em que nós realizamos os mais diversos tipos de exames de diagnóstico, desde diagnóstico por imagem, como raio-x, tomografia, ultrassom, densitometria óssea, enfim, uma estrutura de atendimento de diagnóstico por imagem pronto. Perfeito. Esse espaço específico para as crianças, o espaço Causo Mais Kids, aonde ele fica e como é que funciona o serviço dele? É só para quem tem Causo Mais, atende outros convênios, como é que funciona? Então, nós há mais ou menos 2 anos, próximo a 2 anos, nós resolvemos montar uma estrutura, porque nós observamos que os nossos usuários tinham que buscar os serviços em outros locais, principalmente quando a gente está falando em serviços de atendimento agendado, ou seja, quando os acompanhamentos infantis. Então nós funcionamos no 7º andar da Policlínica Wilson Aita, sala 712, em horário comercial durante toda a semana, manhã e tarde. E o telefone é 3033-7191. E nós atendemos lá os usuários da Causo. Obviamente, o trabalho foi mais ou menos direcionado a eles, mas nós também oferecemos atendimento a clientes particulares e também oferecemos atendimentos com descontos a outros convênios. Resumindo, Alexandre, qualquer criança de 0 a 18 anos pode ser atendida na Causo Mais Kids. Precisou de atendimento, pode contar com a Pode Causo contar. Mais. Nós temos um sistema de agendamento muito efetivo, né? Nós temos um sistema de agendamento telefônico e também temos um sistema de agendamento via WhatsApp. Legal. Né? E nós temos uma resolutividade e uma capacidade de atender na pediatria certamente no mesmo dia. Né? E nas outras atividades, vamos dizer assim, dos atendimentos adultos, aí na esmagadora maioria das vezes, de um dia para o outro se consegue consulta com especialidades. Perfeito. Nós temos mais ou menos 150 médicos em atividade dentro da Causo Mais. É um baita quadro, hein? De praticamente todas as especialidades médicas. Perfeito. Na pediatria ainda, tem especialidades lá? Sim, nós temos pediatria geral, da qual eu trabalho com pediatria geral. Nós temos também cardiologista pediátrica, neurologista pediátrico, infectologista pediátrico. Essas são as especialidades que nós temos lá. Perfeito. Esse início de aula, por que tem essa coisa? O pessoal vai para a escola, começa a aula, começa a gripe, a criança volta resfriada para casa, tem a virose. O que acontece, doutor? E tem alguma coisa que o pai pode fazer lá para prevenir, de certa forma?
Deixa eu te falar assim um pouquinho a respeito da imunidade. Rapidamente fazer uma contextualização para a gente depois colocar essa faixa etária que tu está colocando aí. Principalmente eu vou me ater mais dos 0 aos 12 anos, que é o período que a própria imaturidade do sistema imunológico da criança propicia ou possibilita que mais facilmente eles entrem em contato com bactérias, vírus, enfim, com agentes capazes de levar a um processo inflamatório, infeccioso e desenvolver a mesma. Então, na verdade, o sistema imunológico humano é um sistema extremamente complexo. Certamente eu não teria know-how para falar sobre o sistema imunológico em geral, mas nós levaríamos algumas horas para conversar sobre isso. Então, todos nós nascemos com um aparato de defesa, que nós chamamos de imunidade inata, pronto. Todos nós nascemos, quando bebês, nascemos com defesa contra algumas situações, que são restritas. E, na verdade, à medida em que a criança vai crescendo, ela vai entrando em contato com outros agentes, e aí nós começamos a desenvolver o que a gente chama de imunidade adquirida. Né? A de imunidade adquirida contra N situações. Justamente pela exposição vai criando a imunidade. Exatamente. Perfeito. Então a gente fala assim, ó, nós temos aí duas vertentes, vamos dizer assim. Nós temos aquelas defesas, aquela imunidade que ela se origina depois que o indivíduo contraiu a doença. Por exemplo, uma doença que quase nós não temos mais, mas o indivíduo tem sarampo, ele adquire imunidade contra o sarampo pela doença. Mas nós podemos fazer bem melhor do que isso. Nós podemos utilizar as vacinas, que é outro tipo de reforço para a imunidade, e ativamente colocar anticorpos, né? Aliás, antígenos na criança através da vacina. Desculpe, asmático tem esse problema. E aí nós teremos, efetivamente, a produção de anticorpos por parte da criança pela presença da imunização. Aí sim, contra N doenças que a gente tem um calendário vacinal assim extenso. E é importante que todos os pais tenham a consciência de imunizar seus filhos contra todas as vacinas que o Ministério da Saúde preconiza. Fazendo um parênteses, Alexandre, o Brasil tem uma tradição, tem um programa, o Programa Nacional de Imunizações, ele é uma referência mundial, há mais de 40 anos, né? Que agora tem alguns transtornos nesse processo, mas ele é um programa extremamente exitoso e é fundamental que as pessoas vacinem. Fechado esse parênteses, dizer assim, ó, o que é importante dos pais fazerem em relação às crianças? Do 0 aos 12 anos, do 0 até a pré-puberdade, mais ou menos, as crianças têm um sistema imunológico deficiente. Vamos chamar imaturo. Em desenvolvimento. Em desenvolvimento, essa é a expressão. Então, à medida que o sistema a criança vai crescendo, pela própria exposição que ela tem a N alergenos, ela vai desenvolvendo essa imunidade. Então, por que tu me fez a seguinte pergunta? Por que as crianças estão sempre doentinhas? E aí eu te faço uma outra pergunta, eu mesmo vou responder. Tu percebe que a maior parte das crianças adoece até os 3, 4 anos. Então, nessa faixa etária, eles têm contato pela creche, pela pré-escola ou pela escola formal. Eles têm contato com N crianças. E a gente sabe que nessa faixa etária, até pela imaturidade do sistema imunológico dele, o contato íntimo que essas crianças têm a respeito de contato de mão, de troca de objetos, troca de lanches, enfim. Então, as crianças repetidamente fazem afecções. Diarreia, afecções respiratórias, problemas nos ouvidos, enfim. Então, é importante que se exponha a criança a todas as vacinas que o calendário de imunização do Ministério da Saúde preconiza,
que se tenha o cuidado de ter uma alimentação adequada para a criança. O que é uma alimentação adequada? Se as crianças tiverem uma alimentação o mais natural possível, isso vai fortalecer a imunidade delas. Se elas tiverem bons hábitos de sono, também, maus hábitos de sono, né? Isso certamente vai ter... Tudo vai afetar. Vai afetar. Capacidade imunológica. Se tiver uma exposição a um estresse muito importante, crianças estressadas, também vai diminuir, porque existe uma relação absolutamente íntima entre estresse, né? E sistema imunológico, né? Então, se a criança se alimenta bem, se tem hábitos de higiene adequados, antes de se alimentar, lavar as mãos, tão simples, né? Depois de ir no banheiro, lavar as mãos, quer dizer, são essas coisas que os pais podem fazer. É questão de daqui a pouco ir para a aula, também desgasta a criança, né? É uma novidade, está saindo das férias e vai para aquele ambiente também, daqui a pouco ela fica estressada, né? Claro. E a imunidade baixa. A criança sai do seu ambiente natural. Exatamente. Da rotina. Toda a situação diferente, a gente não consegue nós não lembramos como é que foi o nosso primeiro dia de aula, mas é uma situação extremamente estressante. Então, por isso que a humanização, o carinho, a atenção, todas essas coisas auxiliam para que se faça... Mas aí, quando procurar o especialista, quando procurar a Causo Kids, a Causo Mais Kids lá, por exemplo, quando é que chega esse momento que já não dá para cuidar em casa mais? Tem que procurar o especialista. Na verdade, assim, nós temos alguns sinais e alguns sintomas que servem de referência para que os pais tomem as providências. Eu acho que, como em tudo na vida também, nem nada e nem tudo. Meio do caminho, né? Então, se uma criança tem uma febre de 37,5, 37,8 e está bem, brincando, se alimentando, interagindo, não tem necessidade dela levar a consulta. Agora, se a febre já passou 24, 48 horas, e mesmo 24 horas, e a criança começa a se sentir muito mais indisposta, ela já não brinca, ela já não interage direito, ela já não se alimenta. Bom, aí está na hora de procurar alguém que faça um exame nessa criança e que avalie essa criança. Perfeito. Vou te dizer, a maior parte dos problemas de saúde da infância são problemas, eu não vou te dizer problemas simples, mas são problemas que a esmagadora maioria não leva a quadros graves, mas é importante que a criança tenha todas essas questões que nós falamos antes. Uma boa alimentação, bons hábitos de sono, etc. Porque nesse momento também os pais vão poder ter esse suporte a mais para levar as coisas em frente. Mas em qualquer dúvida, buscar um diagnóstico, sim. né? Um Sim. exame, como o senhor disse, pode não ser problemas graves, mas daqui a pouco uma avaliação, um diagnóstico preciso previne um problema maior futuro. Claro, porque a gente nunca deve esquecer de uma coisa. Um quadro viral simples, na esmagadora maioria das situações, ele vai se resolver, como a vovó dizia, toma bastante água, descansa e vai se resolver. Agora, nós temos um percentual que pode complicar, porque todo um processo viral, todo vírus, todo resfriado, vamos dizer assim, quando ele atinge alguém, isso impacta exatamente o sistema imunológico dele. Impacta o sistema imunológico. E nós falamos anteriormente que o sistema imunológico da criança é um sistema imunológico em construção. Não é um sistema acabado. Então, nós temos que evitar a complicação. E evitar a complicação é observar a criança. Se a criança, fora da febre... Eu sempre digo para os meus pacientes assim, ó, se o teu filho tem 37,5 de febre, ou 38 de febre, e está brincando, está se alimentando, está interagindo normal, fica bem descansado. Agora, se essa mesma febre de 38, teu filho, tu dá o remédio para a febre e ele continua abatido, sem brincar, leva para alguém olhar. Perfeito. É isso que a gente tem que... Por isso que eu te disse, nem tudo e nem nada. Certo. A gente tem que estar no meio termo, né? Correto. O senhor me deixou um gancho aqui picando para o jornalista fazer a pergunta com relação à vacinação contra o Covid. O senhor falou do Programa Nacional de Imunização, o senhor falou
que o sarampo, por exemplo, ou as vacinas, a gente recorre como uma forma de imunização. Qual é a sua opinião? E hoje se debate muito, é um tema novo, né? Porque é uma doença nova. Qual é a sua opinião? E a gente acompanha aí todo esse debate no país, inclusive com governadores proibindo alunos de ir à aula se não tiver a vacina. Qual é a opinião do doutor Gilmore? Deixa eu te dizer uma coisa assim. Eu acho que nós podemos ter opiniões sobre diversas coisas. Nós podemos ter opinião sobre futebol, sobre filmes, sobre qualquer coisa. Agora, quando nós tratamos de ciência, nós não podemos ter opiniões. Quer dizer, eu não sou qualificado para dar opinião a respeito de todas as fases de desenvolvimento de uma vacina. Então, nesse tipo de assunto, e eu não vou fugir dele, vou te responder, nós temos que ter evidências e não opiniões. Evidências. Se nós pensarmos no Covid, existem evidências publicadas em grandes revistas de que a vacina protege contra casos graves? Eu vou te responder, sim, existem. Logo, se existem evidências, deve-se fazer a vacina. Eu não tenho filho dessa idade, e infelizmente eu não tenho neto dessa idade ainda. Ainda não? Ainda não, mas certamente que eu vacinaria. Vacinaria. 1 ano, 2 anos? É, porque na verdade eles estão propondo dos 6 meses aos 4 anos, né? Esse é o período que o Ministério da Saúde... Por quê? Porque nós temos que acreditar que a gente tem no Brasil... Como eu te falei anteriormente, Alexandre, nós temos um Programa Nacional de Imunização que ele é independente de governos. Quer dizer, o quadro técnico que está lá... Já virou uma referência, né? Internacional. O quadro técnico do Ministério da Saúde é excepcionalmente bem preparado. Então, nós temos que acreditar que eles não colocariam uma vacina para ser aplicada em crianças se ela não fosse segura. Aí eu te digo outra coisa, nós temos algumas vacinas, Alexandre, que nós habitualmente damos às nossas crianças com 2, com 4 e com 6 meses, que há décadas causam efeitos colaterais, dor no local da aplicação, febre, há muitas décadas. Então, na verdade, nós politizamos um assunto que não pode ser politizado. Não, a ciência não é política. A ciência tem evidências, evidências que funcionam. A ciência não é uma coisa fechada, né? Ela é evolutiva. Talvez daqui a 10 anos nós tenhamos evidências melhores de que o melhor período para vacinar não seja esse, seja outro. Mas a evidência que nós temos hoje é absolutamente segura de que deve ser vacinado. Então, eu digo outra coisa para os meus pacientes. A gente só se arrepende das vacinas que não fez. Perfeito. Doutor Gilmore, muito obrigado por nos visitar aqui. Como o senhor disse, é um assunto que a gente teria que ter horas aqui para poder debater, e esse assunto, ele é interessante, o ouvinte já manda perguntas aqui. Então, eu queria agradecer a sua presença e combinar, né? Vamos ter que marcar uma nova visita aqui para a gente falar ainda mais sobre esse assunto tão importante. Queria que o senhor desse o recado final para quem está nos ouvindo lá, para os pais, né? Esse cuidado com a criança, e destacar ainda mais esse trabalho, parabenizar vocês pelo crescimento. E a Causo Mais também virou uma referência aqui para Santa Maria e, como o senhor disse, para a região. Muito obrigado pela visita. Alexandre, eu te agradeço, fiquei muito honrado de ser convidado para vir ao teu programa, me coloco à disposição nas situações em que tu julgar necessário que eu possa contribuir em alguma coisa, e dizer assim, ó, os pais, lembrar que o período de formação das crianças, ele começa dentro do útero. Ele não começa depois, ele começa dentro do útero. Então, aquela mãe que está grávida, ela deve ter uma alimentação adequada para uma grávida, deve ter atividades adequadas para uma grávida, deve ter postura adequada para uma grávida. E das crianças, à medida que elas crescem, da mesma maneira. Criança precisa de amor, de carinho, precisa de alimentação adequada, precisa de ritmo, precisa de rotina e precisa de pais que acompanhem a criança da maneira que eles conseguem acompanhar. É isso que as crianças precisam. E vacinem seus filhos contra todas as doenças, contra todas as doenças que o Ministério da Saúde recomenda. Certamente ninguém é irresponsável para
fornecer e estimular uma vacina que faça mal à saúde, não. E esse é o meu recado final, e quando tiverem problemas de saúde que necessitarem, por favor, procurem a Causo Kits, associem-se a Causo, se não forem sócios, mesmo assim podem vir realizar os seus atendimentos.